Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, o vascaíno do Cerrado, aqui direto de Brasília, trazendo mais um vídeo para o canal. O nosso vídeo de segunda-feira. Antes de começar a atualizar informações sobre o Vasco, eu vou desejar para você uma semana abençoada, né? E pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Vou trazer um jogo de destaque, vai rolar agora à tarde. O Manchester United, que não ganha mais de ninguém, vai encarar o Liverpool. E aí estão pagando 4,88 na vitória do Manchester United, 4,48 no empate, 1,70 na vitória do Liverpool. Mesmo jogando fora de casa, o Liverpool é favorito pra caramba para essa partida de logo mais. Se você quer fazer uma fezinha nesse jogo, o link da 1xBet está no primeiro comentário fixado. Você vai colocar lá, quando abrir o cadastro e fazer, coloca o código promocional do Cerrado e pronto, você ajudou o canal. Aí se você quiser fazer uma fezinha, uma aposta, deposita ou faz um Pix e o primeiro depósito, eles dobram em bônus para você fazer apostas aí junto com a 1xBet em 2022. Eu vou começar esse vídeo falando de aposentadoria. A gente viu o Castan anunciando sua aposentadoria, um zagueiro que não vai deixar muitas saudades na colina, e hoje um outro jogador anunciou sua aposentadoria com passagem importante pelo Vasco, o Anderson Martins, né, que inclusive estava no CSA, se aposentou, né, anunciou que parou, vai pendurar a chuteira. Chegou a ser cogitado aí pra caramba por vários canais que estaria. Teve um canal aí que falou que ele já estava no Rio de Janeiro fazendo exame médico, mas é desse jeito, dessa maneira que as coisas funcionam com relação à especulação. E ele aposentou, um jogador que, como eu falei, teve passagem importante pelo Vasco, foram 56 jogos e foi campeão da Copa do Brasil, fazer dupla de zaga com o Dedé. Vou deixar 3 duplas de zaga aqui para você escolher qual foi a melhor na sua opinião. Se você quiser colocar outras duplas de zaga, o Vasco sempre teve grandes zagueiros, mas vou trazer o Alexandre Torres com o Ricardo Rocha, que fizeram ali a dupla do tri, né? O Ricardo Rocha com o Mauro Galvão, né? Alexandre Torres com o Ricardo Rocha. O Mauro Galvão com o Odivan, zagueiro, e o Anderson Martins com o Dedé. Eu escolho o Dedé com... tá difícil, hein? Eu escolho o Mauro Galvão com o Odivan. Quem é a dupla de zaga que você escolhe, ou qual a outra dupla que eu não coloquei aqui que você acha que é melhor que essas duplas aí, ou tão boas quanto, né? Deixa a sua opinião aqui, que é importante pra gente resenhar, beleza? Bom, vou trazer um outro assunto importante. Faltam 13 partidas para acabar a temporada para o Vasco em 2022, né? Temos aí um percentual de 60% a 70% de chance de subir, principalmente porque os times ali do bloco intermediário continuam tropeçando, né? E o Vasco, com a gordura que acumulou ali, com o Zé Ricardo, com algumas partidas aí do Emílio Faro, consegue se manter no G4. Dos 4 times que estão brigando para subir, é o que tem menos possibilidade, é o que está correndo mais risco, é o Vasco, né? E essa partida contra o Bahia é muito importante por isso. Mas vamos falar de uma situação. São 17 jogadores com o contrato finalizando agora, depois dessas 13 partidas. E aí eu vou citar o nome dos jogadores para a gente imaginar se você queria esses jogadores, ou se você quer que esses jogadores continuem no Vasco. São 2 situações: o Vasco subindo para a primeira divisão ou o Vasco permanecendo na segunda divisão. Para mim, assim, a maioria deles não tem condições de jogar uma primeira divisão, e se o Vasco repetir uma segunda divisão, eles não têm condições nem de repetir uma segunda divisão no Vasco. A gente montou um elenco muito desequilibrado, graças a essa gestão maravilhosa, que contrata profissionais aí do caralho para montar time de futebol. Você viu o Alexandre Pássaro, agora o Carlos Brasil, tá vindo outro executivo aí inexperiente, esse Paulo Brax. Sangue de Jesus tem poder aí quando se fala em profissionais para trabalhar no Vasco. Nem com a 777 a gente tem paz, nem com a 777 as escolhas são diferentes. Vamos ver como é que vai ser com esse Paulo Brax aí. Tô ansioso para ver esse time montado por esse Paulo Brax, que esses jornalistas ficaram aí falando que ia ser um time do caralho.
Quero só ver o que vai vir aí para 2023. Tomara que a gente suba para a primeira divisão. Primeira coisa é isso, a gente precisa subir para a primeira divisão. Mas nome dos jogadores, vou começar com os goleiros. O Alexander tá quase renovado o contrato dele, né? Jogador da base. Thiago Rodrigues, para mim, um dos destaques aí dessas contratações, eu renovaria. Né? O House, outro jogador que é da base, que tem uma grana, que vale, eu renovaria. O Filterman, não sei como é que tá a situação dele, mas essa dos jogadores da base é diferente, porque são ativos, né? São ativos, depende do que for negociado nessa renovação. Agora vamos para os jogadores que foram contratados aí por esses gestores, que vou começar com o zagueiro Danilo Boza, Anderson Conceição e Quinteiros. Qual desses três ficariam? Para mim, só o Anderson Conceição, para uma Série A, só o Anderson Conceição, né? Os laterais, Léo Matos e Edmar, lateral, pode mandar embora tudo. Tudo. Tirando o Riquelme que operou, que não tem nada a ver, que não foi contratado, é da base, o resto pode dispensar. Fecha o olho e manda embora. Não fica um, né? Aí tem o meia Yuri Lara, o Luiz Henrique, o Nenê e o Sarrafiori. Eu levaria só o Yuri Lara. Pô, sacanagem com o Nenê. Para mim, acho que o Nenê já deu no limite acho que já tá numa idade já de aposentar, né? Acho que para uma Série A competitiva, ele não cabe nesse time titular e ele não vai aceitar ficar no banco. Você viu aí o rolo que foi agora na Série B e lá no Fluminense. É um jogador que tem dificuldade de aceitar reserva. Então, por mais que tenha prestado um bom serviço aí pro Vasco, muitos torcedores gostem aí dessa identificação do Nenê com o Vasco, embora não tenha ganho grandes títulos, acho que ganhou um Carioca, acho que não serve para uma primeira divisão. O Edmundo falou isso aí, foi uma polêmica do caralho. Então, a sua opinião qual que é? Você levaria o Nenê para compor um elenco para ser titular na Série A, ou encerraria por aí, arrumava um cargo para ele ali no futebol, enfim. Dá a sua opinião aí sobre o Nenê, que eu acho que é o assunto mais delicado desses aí, né? Eu ficaria só com Yuri Lara, Luiz Henrique e Sarrafiori. O Sarrafiori voltou de lesão também, não tá nem jogando, né? Os atacantes tem o Alex Teixeira, o Raniel, o Bruno Tubarão e o Fábio Gomes. Bruno Tubarão e Fábio Gomes nem jogaram ainda, né? É difícil você falar, mas para mim são refugos. Uma atençãozinha aí para o Fábio Gomes, o grandalhão lá que veio do Atlético Mineiro. Esse eu acho que é legal a gente observar até o final do campeonato para ver se tem condições de ficar. Acho que tem condições. E o Alex Teixeira, acho que é esse que não vai querer ficar. Não mostrou para que veio ainda, né? Ainda está se readaptando, ficou um período sem jogar. Você vê que no Vasco a função, ele tem que ficar cobrindo lateral, tem que ficar marcando, roubando bola. Não é assim que ele joga ou jogava lá fora. Vamos ver se fazendo a função dele ele melhora, mas o Alex Teixeira é óbvio que se for para ficar com a primeira divisão, ficaria. Então tá aí, qual desses 17 jogadores você dispensaria e qual você levaria para uma Série A ou deixaria para repetir uma Série B? Eu vou dar uma lista de jogadores que já vazaram na braquiara, já pegaram o beco, já saíram fora, né? Porque o Vasco tá para fazer negócio agora com o Zé Santos, do Marcílio Dias, né? Outro refúgio que veio aí, que não deu certo, parece que tá indo para Portugal, Passe de Ferreira de Portugal, tem interesse no jogador, um jogador que tem contrato com o Vasco até 2023, Vasco quer uma contrapartida, que é uma grana aí para limpar um pouco da cagada que fez ao contratar esse jogador. Jogadores que saíram e para onde foram. Vou começar com jogadores da base, o MT e o Vitinho. O MT foi para o Santa Clara, Portugal, e o Vitinho não, pô, o Vinícius Paiva. O Vinícius Paiva foi para o Ituano, né? Aí o Getúlio foi para o Japão, o Isaac foi para o Guarani, o Bruno Nazário foi para o Juventude, o Zé Santos, como eu falei, vai para o Passe de Ferreira, e o Everton vai para foi para o Internacional. O Everton lá, o lateral que deu a sainha no Neymar, a única coisa que fez na carreira. Dê sua opinião aí, você acha que essa barca caberia mais gente agora? Desses 17, quem é que você deixaria? É importante a sua opinião aí pra gente trocar uma ideia, tá bom? Time provável do Vasco para encarar o Bahia no domingo deve sofrer algumas alterações, né? O Léo Matos, mais uma vez,
cachorro louco deve voltar para tapar buraco ali na lateral direita. Então a gente pode ter também o Paulo Vitor substituindo o Edmar, a não ser que achem que o Vasco precisa jogar mais defensivamente. Eu não sei se esse Edmar não funciona nem ofensivo nem defensivamente, né? O Marlon Gomes, rola uma probabilidade dele voltar, já está fazendo a fisioterapia, já está junto com o elenco, pode estar voltando para esse jogo contra o Bahia. E o Fábio Gomes pode substituir o Raniel. Então o time titular seria Thiago Rodrigues, Léo Matos, Quinteiro, Anderson Conceição e Paulo Vitor, ou o Edmar. Yuri Lara com o Andrés Santos, Marlon Gomes e Nenê, o time que encarou ali o Tombense, Alex Teixeira e Fábio Gomes. O que você achou dessa escalação? Como é que você escalaria o Vasco tendo essas opções para domingo? Mais uma vez, desejar um domingo, uma semana abençoada. Deixa o joinha, curte o vídeo, compartilha. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.